Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje vamos falar de uma divulgação científica sem precedentes na história humana. O ESO, Observatório Europeu do Sul, a NASA e diversos astrônomos pelo mundo divulgaram hoje o registro de um fenômeno nunca antes visto pela humanidade. A explosão quilonova gerada pela fusão de duas estrelas de nêutrons. E o mais importante, a forma como essa explosão foi detectada foi essencial para que os astrônomos pudessem registrar este grandioso evento a tempo. Vamos ver o que aconteceu e quais são os impactos desse fenômeno para o futuro das pesquisas científicas. Vamos para o vídeo. ...130 milhões de anos atrás, planeta Terra. Nesse período, nosso planeta era governado pelos grandes répteis, os dinossauros. Naquele exato momento, no espaço, a cerca de 130 anos-luz de distância, acontecia um evento de proporções gigantescas. A fusão de duas estrelas de nêutrons. A explosão gerada pelo choque das estrelas foi tão grande que não podemos compará-la à explosão de uma supernova, nem de uma hipernova. Essa explosão é tão forte que é classificada como uma quilonova. Ou seja, 1000 vezes mais forte que uma supernova. Mas devido à grande distância deste fenômeno em relação à Terra e à limitação da velocidade da luz, nossos dinossauros não puderam ver este acontecimento no céu, mesmo que tivessem potentes telescópios. Este fenômeno só poderá ser visto da Terra há 130 milhões de anos depois. Isto é, se a civilização deste planeta tiver a capacidade e equipamentos necessários para detectar este acontecimento. Tempo atual, 17 de agosto de 2017, 8 horas e 40 minutos. Em um dos dois observatórios do LIGO, era uma manhã de trabalho qualquer. A equipe científica de plantão naquele momento provavelmente não tinha como saber, mas aquele dia entraria para a história da astronomia. O LIGO é um ambicioso projeto que foi projetado para detectar ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais foram previstas por Albert Einstein, mas na época não podiam ser detectadas por falta de tecnologia. Em 14 de setembro de 2015, o LIGO havia feito a sua primeira detecção de uma onda gravitacional. O feito foi tão incrível que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2017 para os seus fundadores. De lá para cá, houveram mais 3 detecções de ondas gravitacionais, todas geradas a partir de buracos negros. Mas agora, algo novo estava para acontecer. 8 horas e 41 minutos. Os dois observatórios do LIGO, um no estado de Washington e outro na Louisiana, nos Estados Unidos, detectam uma onda gravitacional. Outro observatório de ondas gravitacionais, o Virgo, na Itália, também detecta o sinal. Com a triangulação do sinal entre os 3 observatórios, foi possível determinar de uma forma um pouco mais precisa a direção da origem das ondas gravitacionais no espaço. Este evento ficou registrado como GW170817. Apenas 2 segundos depois, o telescópio espacial da NASA, o Fermi, e o telescópio do ESA, o Integral, detectam outra coisa. Uma explosão de raios gama de curta duração. Mas o mais incrível foi quando os dados foram comparados. Tanto a onda gravitacional quanto a emissão de raios gama
vinham da mesma direção. Logo ficou claro que os dois fenômenos vinham de um mesmo evento, um evento estelar com características nunca antes observadas. Assim que souberam o que estava acontecendo, os cientistas alertaram pesquisadores em todo o mundo. E em uma ação conjunta, diversos observatórios em vários pontos da Terra apontaram seus telescópios para o céu. Foram nada mais nada menos que 70 telescópios buscando simultaneamente o ponto exato do espaço onde havia se originado a explosão de raios gama e ondas gravitacionais. O primeiro a detectar o brilho foi o telescópio SOAP, no Chile. A origem vinha da constelação de Hydra, ao lado visual da galáxia lenticular NGC 4993. E naquela noite, os observatórios puderam registrar pela primeira vez o brilho de um evento muito raro, a fusão de duas estrelas de nêutrons. Uma catástrofe estelar tão intensa que provocou uma das mais potentes explosões do universo. Muito mais que uma supernova, muito mais que uma hipernova, uma quilonova. A 130 anos-luz de distância, duas estrelas de nêutrons estavam próximas o bastante para que uma fosse atraída pela outra. As duas estrelas se orbitavam em um espiral frenético. À medida que se aproximavam, aumentavam a velocidade, distorcendo o espaço-tempo à sua volta. E o momento da colisão final pôde ser observado pelos astrônomos. Graças às ondas gravitacionais detectadas anteriormente pelos observatórios do LIGO e Virgo. Neste incrível vídeo você pode ver o momento da explosão. É este pequeno ponto brilhante próximo a NGC 4993. Note que o brilho fica mais intenso e com a coloração vermelha. Mas por que essa explosão foi tão forte? Isso se deve à característica dessas duas estrelas. Quando uma estrela chega ao final da vida, ela se expande para depois se colapsar em seu próprio peso. Se a estrela for muito grande, pode se tornar um buraco negro. Mas se for uma estrela densa, mas não suficiente para se tornar um buraco negro, ela se tornará uma estrela de nêutrons. Mesmo não sendo um buraco negro, essas estrelas de nêutrons são muito densas. Para se ter uma ideia, pense em toda a massa do nosso Sol. Agora, imagine toda essa massa sendo comprimida em um espaço de apenas 20 km de distância. Agora imagine duas estrelas de nêutrons. E para ter uma melhor noção de quão forte foi essa explosão, lance essas duas estrelas de nêutrons uma contra a outra, em alta velocidade. E você terá uma explosão de quilonova. As estrelas que os astrônomos conseguiram observar tinham massa entre 1,1 e 1,6 vezes a massa de nosso Sol. Esta descoberta científica foi tão significativa que alguns mistérios puderam ser solucionados. Um deles é que ainda havia dúvida se rajadas curtas de raios gama vinham mesmo da fusão de estrelas de nêutrons. A observação pelos telescópios espaciais junto às observações em Terra comprovaram isso.
Outra questão que foi respondida foi quanto à velocidade das ondas gravitacionais. Agora sabemos que as ondas gravitacionais podem se propagar no espaço à velocidade da luz. Os cientistas também conseguiram medir a taxa de formação de elementos pesados como chumbo, ouro e platina. Essa quilonova, por exemplo, sintetizou uma grande quantidade desses elementos nessa região do espaço. Outra importante pesquisa foi que, com a análise dos dados das ondas gravitacionais mais as observações da luz, os pesquisadores conseguiram estabelecer uma nova maneira de medir a velocidade da expansão do universo. Essas são apenas algumas entre uma dúzia de estudos científicos publicados com relação a essa fusão de estrelas de nêutrons. Mas o mais importante foi ver a capacidade humana de trabalho em equipe, usando diversos tipos de equipamentos diferentes e em diferentes áreas científicas. O dia 17 de agosto, com certeza, será marcado como um marco na história. O dia em que iniciamos uma nova era para a pesquisa e cooperação científica mundial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.